Bom, novamente, bom dia a todos. Começamos agora a gravação do nosso curso de Cosmovisão Cristã Aplicada. Alguns combinados aqui, pessoal, vocês podem ficar inteiramente à vontade, tanto para estar com a câmera aberta ou fechada. No entanto, os microfones, eles precisam sempre permanecer fechados, com exceção, obviamente, do momento em que você quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, algo assim. Nesses casos, basta você abrir o seu microfone e falar. Como a gente não é uma reunião, que tem um monte de gente falando, você não precisa pedir a vez, tá? Se eu estiver falando e você quiser falar, só você começar a falar que eu vou entender que você quer colocar alguma coisa e eu já paro de falar e a gente te ouve, tá bom? A bem da verdade, eu encorajo, inclusive, encorajo essa participação, isso tende a enriquecer o nosso tempo, tende a enriquecer a nossa aula. Joia? Nós, então, começamos hoje o curso de Cosmovisão e, como essa parte final do tema do curso diz, aplicada. No nosso curso, a pretensão... Só uma pergunta, irmãos, todos estão conseguindo ver a tela direitinho aí? Importante isso. Se alguém puder sinalizar para mim, virou a transição de slide. Estamos vendo, não. Eu tô vendo. Tá legal. Ok, obrigado. Esse é o programa de curso, o que nós teremos a oportunidade de estudar ao longo dessas 8 semanas, desses 8 domingos, começando hoje com uma introdução ao conceito de cosmovisão e ao próprio conceito de cosmovisão cristã, que é algo certamente diferente do que a cosmovisão em si e como a própria sociedade enxerga isso. Na segunda aula, nós já vamos começar a trabalhar alguma coisa mais prática, mais aplicada, mas ainda conceitual. Nós vamos falar sobre como analisar uma cosmovisão. Então, a ideia é apresentar como que um método, passar um ferramental que os ajude no processo de entender e analisar as diversas cosmovisões que existem por aí. Então, essas duas primeiras aulas, a aula 1 e a 2, elas tendem a ser mais teóricas, ainda que a segunda aula já vai apresentar para você uma certa ferramenta que vai te ser útil na vida. No entanto, se você tem se interessado por esse tópico da cosmovisão ou coisa assim, o Paulo Alves, em 2018, ele deu um curso de cosmovisão. Se eu não me engano, o nome do curso é esse. E o curso ele tem esse teor bem conceitual, bem teórico. Então, ali você vai ter a oportunidade de explorar o tema de uma maneira mais filosófica, digamos assim, né? Então, é até um bom complemento para esse curso. Nesse curso aqui, a gente trabalhando isso de uma forma mais prática, com uma breve introdução de nivelamento, e no outro curso, isso sendo trabalhado de forma mais conceitual. Esse curso do Paulo Alves, ele se encontra gravado no site da igreja, e eu recomendo, caso você não tenha assistido ainda, como um agregado, um complementar ao nosso conteúdo. Na nossa terceira aula, então, e a partir daí, todas as aulas elas vão ser cosmovisão cristã aplicada a um determinado assunto. Então, aquilo que nós aprendemos nessas duas primeiras aulas, como que isso se aplica nas diversas instâncias da vida. Então, na aula 3, a gente vai falar sobre disputa pela verdade, aqui tanto trabalhando a ideia das cosmovisões em conflito, como o próprio conceito de sentido, de verdade, tão disputado no momento da história. Na aula 4, nós falamos sobre cosmovisão cristã aplicada à vida em sociedade, e aqui trabalhando 2 pontos em especiais, a ideia de política e a ideia de meio ambiente. Na aula 5, a cosmovisão cristã aplicada à espiritualidade brasileira. Então, há uma cosmovisão comum aos brasileiros, ainda que com nuances, com diferenças, suas próprias idiosincrasias, mas há algo ali muito comum e é isso que a gente quer aplicar nessa aula. Na aula 6, falar sobre a cosmovisão aplicada a trabalho e educação, como que uma cosmovisão interage com isso que demanda tanto tempo de nossas vidas. Na aula 7, aplicado a mundo digital. É difícil hoje em dia diferenciar até o que é mundo digital e o que é mundo real, o que é mundo real, né? Inclusive, estou falando isso através de uma ferramenta digital numa aula real. E terminamos, então, falando sobre cosmovisão cristã aplicada à santidade e testemunho.
aqui falando efetivamente de como a cosmovisão cristã deve habitar a nossa mentalidade, fundamentar as nossas vidas, de modo a não ser simplesmente um conceito que eu aprendo e que eu não sou, mas efetivamente algo que eu sou, que me domina e que eu expresso de forma coerente com aquilo que eu digo, que eu afirmo, ser o que caracteriza a minha visão de mundo. Para quem chegou depois dessa introdução, só reafirmando os combinados das aulas, né? Microfones sempre fechados. Caso você queira falar, basta você começar a falar que eu interrompo a minha fala para te ouvir. Sintam-se todos completamente encorajados à participação. Então, gente, esse é o nosso programa de curso. Esses slides eu vou pedir para serem colocados no site da igreja, juntamente com a aula. Então, se você quiser algo muito agora, você pode tirar um print screen de alguma informação. Se não, essa semana ainda, isso já fica no site da igreja, você pode fazer o download do slide, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes da gente começar a aplicar efetivamente as noções de cosmovisão, a gente precisa entender de onde isso veio. E quando a gente vai olhar para onde começou, qual foi o palco em que as discussões de cosmovisão começaram, a gente se depara com uma informação que efetivamente a gente tem que desafiar, abraçar ou ignorar. E eu digo, a melhor dessas opções é desafiar. As discussões de cosmovisão, elas não começam no ambiente cristão. Isso não é uma área da teologia ou uma área da doutrina ou coisa do tipo. A bem da verdade, historicamente, é lá no século XVIII, dentro daquele movimento conhecido como idealismo alemão, é que as discussões de cosmovisão, em que o termo primeiramente começará a ser usado. Esse movimento que teve uma influência extremamente grande, não somente na Europa, mas no mundo todo, e que estabeleceu bases ali que fundamentam ainda hoje a forma de pensar, a forma de construir até mesmo ciência a partir desses filósofos que surgiram ali no século XVIII, no século XIX. Como idealismo, idealismo em si, a palavra, ela se dedica a uma série de movimentos, uma série de expressões filosóficas que lidavam com o campo das ideias, das impressões, das interações do ser humano do mundo, como que ele consegue entender as coisas, ou se ele consegue entender ou não as coisas. E efetivamente, dentro desse movimento do idealismo alemão, eles vão fazer uma diferenciação muito importante. E essa diferenciação ela vai acontecer entre duas palavrinhas difíceis aqui. Caso você ainda não tenha ouvido falar delas, fica o aprendizado do dia. Uma diferenciação entre ontologia e entre epistemologia. Ontologia como aquilo que diz respeito ao ser, à entidade, à ideia, ou seja, a coisa em si. E epistemologia sobre como o ser humano consegue aprender, perceber, entender, sentir a coisa em si. Então, o que esse movimento vai provocar e que vai ter uma contribuição muito expressiva é justamente essa separação. As coisas, elas são o que elas são. No entanto, pessoas percebem as coisas de forma diferente. Então, isso, de fato, vai criar o cenário ali para toda essa discussão de cosmovisão. E, a partir daí, uma série de teorias, tanto dentro do idealismo alemão, como em outras formas de idealismo, com a finalidade de discernir a realidade, ao ponto de alguns chegarem a dizer, não é possível discernir. Nada disso tem sentido, não tem sentido algum. Mas, efetivamente, o que esse movimento vai definir como cosmovisão seria a ideia de cosmovisão como um conjunto de crenças. Um conjunto de crenças que fundamentam e que moldam toda a ação humana. Veja bem, essa não é a definição que nós estamos adotando nessa aula. Essa definição, embora não incorreta, ela está absolutamente incompleta e ela vai passar por uma série de desenvolvimentos, como nós veremos ainda hoje.
mas efetivamente a gente pode resumir o movimento como definindo cosmovisão como um conjunto de crenças que fundamentam e que moldam toda a ação humana. O primeiro indivíduo a utilizar esse termo e a falar sobre isso, você certamente já esbarrou nele, seja nos seus estudos de escola ou coisa assim, mas trata-se de Immanuel Kant, um filósofo que é a base, na verdade, do idealismo. Alguns chegam a chamar o idealismo alemão de pós-kantianismo, revolução kantiana. Então, é alguém que teve uma importância muito elementar, não só para a discussão que temos aqui, mas para o próprio movimento idealista e uma série de outros aspectos. Ele vai utilizar na sua obra Crítica do Juízo esse termo Weltanschauung. Ali é uma composição de duas palavras em alemão, né? Welt, que significa mundo, e Anschauung, que significa visão. Então, se a gente fosse tentar fazer uma tradução meio que literal, seria a ideia de visão de mundo. No entanto, o sentido pretendido é muito mais percepção de mundo. Como que eu percebo o mundo? Então, veja, por exemplo, alguns de vocês aqui certamente usam óculos. E pode ser não, certamente a forma que você vê o mundo com ou sem os seus óculos é muito diferente. A Weltanschauung vai ser, então, essa expressão de alguém que enxerga o mundo através de alguma coisa, percebe o mundo a partir de determinados pressupostos, desse conjunto de crenças. Lembre, estamos ainda falando de uma forma bem elementar aqui. Então, para Kant, a cosmovisão vai ser essa capacidade humana de perceber a realidade. Ele fala sobre isso, na verdade, de uma forma muito passageira. Ele não desenvolve um conceito de cosmovisão, um tratado de cosmovisão, mas ele prepara a Terra. E uma das coisas que ele contribui, que prepara bastante a Terra, é essa ideia do papel ativo do ser humano. Isso vai ter um ponto bom e um ponto ruim, tá, gente? Ao longo da história, se você olhar toda a filosofia grega, pré-socrático, pós-socrático, essa turma toda sempre teve uma procura pelo conhecimento, mas sempre se entendeu duas coisas. Primeiro, que as coisas têm um sentido, que uma cadeira é uma cadeira, e se entendeu que, efetivamente, se todo mundo utilizasse as mesmas ferramentas, todo mundo chegaria à mesma conclusão. O que ele está propondo aqui é que não, é que há um aspecto subjetivo. E esse aspecto subjetivo faz com que, lembra lá da questão da ontologia e da epistemologia, faz com que pessoas diferentes, em contextos diferentes, influências diferentes, tenham percepções de mundo diferentes, tenham cosmovisões diferentes. O bom disso é trazer para a discussão que cosmovisão e que a forma como as pessoas entendem, ela não é tão objetiva como se pensava. Existem aspectos subjetivos a serem considerados. No entanto, o lado ruim disso é o desenvolvimento, até onde nós estamos hoje, em que há uma banalização da verdade. Efetivamente, ninguém pode saber de nada. Cada um tem a sua verdade, cada um diz o que quiser, e algo nesse sentido. Mas a grande contribuição, então, irmãos, vai ser nesse sentido. O ser humano, como esse intérprete e, num certo sentido, participando nesse processo, não definindo determinadas coisas, mas efetivamente participando e compreendendo. A partir de Kant, irmãos, nós temos alguns desenvolvimentos desse tópico. O segundo indivíduo a contribuir para isso, é provável que você também já tenha ouvido falar dele, é Hegel, ou Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel. O desenvolvimento em Hegel, ele vai trabalhar isso agora de uma forma mais coletiva. A cosmovisão vai ser entendida como a visão de uma nação em uma determinada época, com participação especial dos poetas e dos artistas. Então, o que esse camarada vai começar a trazer?
de que cosmovisão, na verdade, pessoas diferentes pensam de formas diferentes, a partir de lentes diferentes, na verdade, por conta da influência que uma nação tem na vida daquela pessoa. Então, esse indivíduo ele tem a sua cosmovisão definida a partir da coletividade, ou, utilizando uma outra palavra aqui, alemã, inclusive, a partir do seu Zeitgeist, do espírito da sua época, do que caracteriza a sua época. Uma frase muito comum para isso é a ideia de que todo mundo é um filho do seu tempo. Então, nesse sentido, para esse filósofo, a cosmovisão ela vai ser menos pessoal e ela não vai ser tão consciente. Ela vai ser mais inconsciente. Ao longo da vida, essa pessoa vai absorvendo isso. E esse indivíduo vai também trazer aquela noção de que todo mundo usa, em certa medida, de tese, antítese e síntese. Então, você tem uma determinada proposta, você contraria aquela proposta, você chega a um senso comum, você chega a um ponto final que seria a síntese. Então, como a cosmovisão aconteceria na vida desse indivíduo na nação? Esse homem, essa pessoa, teria uma série de visões contrárias ao longo da vida, se chocaria com um monte de pessoas, esses choques produziriam sínteses e sínteses e sínteses, até o ponto em que todo mundo pensaria igual. E é interessante isso que ele coloca aqui, de que com especial participação dos poetas e artistas. Então, poetas e artistas, o ambiente midiático, digamos assim, com uma influência considerável na produção ou na fomentação da cosmovisão. A gente não vai tratar sobre isso agora, mas esse indivíduo foi quem, na verdade, no seu método, ofereceu a base também para Karl Marx, posteriormente no marxismo, aplicando essa dialética de tese, antítese e síntese, mas com pressupostos já totalmente diferentes, né? Mas o ponto é, isso passa aqui por esse desenvolvimento. A seguir, nós temos já quase que um dos últimos aqui filósofos do idealismo alemão, que é o Schelling. Para esse indivíduo, a cosmovisão nasce da interação do indivíduo com as experiências na vida. Então, o que nós poderíamos chamar aqui de percepção sensível. Essa pessoa, ela não necessariamente ou não somente estaria inserida a influência da sua nação, mas ela, ao longo da vida, teria uma série de experiências que seriam formativas. O luto, a alegria, o primeiro amor, a tristeza, a tragédia, a doença, a conquista, a religião e tantas outras experiências na vida que, de forma cumulativa, contribuiriam para a formação da sua cosmovisão. Irmãos, é importante dizer que até aqui nós não estamos dizendo, olha, nada do que tem sido dito é mentira, nada do que tem sido dito é verdade, nada do que tem sido dito é inteiramente mentira. É que cada um desses indivíduos deram um bloquinho esse, que a gente vai, como eu falei no começo, precisar desafiar, aceitar ou ignorar. E, por fim, nós temos esse indivíduo, Dilthey, que vai trabalhar de um conceito quase psicológico a ideia de cosmovisão. A cosmovisão deriva dos constituintes da psique humana, intelecto, emoções e vontade. Uma anatomia da cosmovisão. Apesar de cosmovisão ter sido algo presente em todos esses indivíduos, vai ser esse camarada, Wilhelm Dilthey, que vai ser o primeiro a fazer um sistema de cosmovisão. Todos esses outros, eles falavam sobre cosmovisão dentro de um determinado outro assunto. Esse camarada vai fazer da cosmovisão um assunto. Então, ele vai ser o primeiro a oferecer uma estrutura com conceitos, com constituintes, a partir, tendo ali como pano de fundo, a ideia de psique humana. Então, o que ele vai trabalhar aqui é que a cosmovisão se dá do relacionamento da mente com a vida. E a cosmovisão sendo, então, essa raiz fundacional que acontece a partir da vida. Mas veja bem, o que é percebido, prestem atenção nisso, o que é percebido depende da mente que percebe. Então, uma frase
popular, perceba, gente, como que a filosofia ela fica popular, né? A gente tem um monte de termo difícil, mas quando isso está na sociedade, o povo tem os seus próprios provérbios, os seus ditados. E aqui não é exceção. Alguém diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não sei se vocês já ouviram isso, mas essa frase poderia sintetizar muito bem o entendimento de Dilthey. A mente que percebe traz uma cosmovisão diferente a respeito daquilo. Então, o que ele está querendo dizer é que a cosmovisão seria, então, um conjunto de categorias mentais, ou seja, a partir desses aspectos da psique humana, e que determinam como que uma pessoa entende, sente, responde, percebe o mundo à sua volta e os enigmas que esse mundo representa. Então, determinados indivíduos com uma percepção diferente, e aqui vai ter a provocação de que a gente nunca sabe efetivamente como que o outro está definindo ou percebendo aquilo que nós dois percebemos. Tem uma história que eu vou contar essa história agora e vou logo a seguir questionar essa história, mas ela também ilustra muito bem isso. Talvez vocês já tenham ouvido a história daqueles indivíduos, um grupo de cegos que tem um contato com um elefante. E ao ter o contato com o elefante, eles têm diante de si a pergunta: o que é isso? O que é isso? É uma pergunta da ontologia. Como eu entendo o que é isso? É uma pergunta da epistemologia. Um daqueles cegos toca na tromba do elefante e ele diz: é uma cobra. O outro indivíduo agarra suas patas e diz: não, é um tronco. Um outro indivíduo pega o rabo e diz: é um chicote. O outro indivíduo pega aquelas grandes orelhas e diz: é um pano, é um lençol. E ainda outros indivíduos tocaram em partes diferentes e tiveram conclusões diferentes. E essa história, embora ilustre essa ideia que o Dilthey está colocando aqui, ela é trabalhada para dizer que pessoas, a partir de uma percepção diferente, têm noções diferentes. Mas qual é o grande problema dessa história, gente? É que todo mundo que conta essa história ignora a pessoa que está vendo a cena, que está contando a história, e que sabe que efetivamente tem um elefante ali. Primeiro, essa pessoa é uma pessoa muito cruel para deixar um monte de cego falando isso tudo, né? Mas isso é uma brincadeira. Mas, segundo, efetivamente, tem alguém que está vendo. Tem uma verdade objetiva. Tem um elefante ali. Em última instância, não importa a quantidade de elementos e a percepção que aquelas pessoas têm que dão respostas tão diferentes. O fato é que existe algo que é de fato o que aquilo é. E isso é aquilo que a cosmovisão vai procurar articular e responder. Então, gente, trabalhando a partir de todas esse breve desenvolvimento que a gente viu de cosmovisão, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas que ajudam e tem coisas que atrapalham. Por essa razão, Howe, em Society After Subject, ele diz o seguinte: temos sido lembrados ou advertidos de que o conceito de cosmovisão não é um nativo, mas é um imigrante no território intelectual cristão. E assim, como todo imigrante, ele cruzou as nossas fronteiras de bagagem em mãos. É possível conduzir um tipo de pesquisa de fronteira, abrindo as malas linguísticas da ideia de cosmovisão, no intuito de examinar os conteúdos, olha que interessante esse termo, para contrabandos semânticos. Para serem coerentes em seu pensamento, os cristãos precisam confiscar esse contrabando e levá-lo cativo a Cristo. Mas não acho que será suficiente aprender certos aspectos da ideia de cosmovisão. Devemos também substituir seu conteúdo ilícito pelo, biblicamente falando, conteúdo lícito, se quisermos que a ideia se estabeleça e prospere no reino de Deus. Então, irmãos, o que é dito aqui, na verdade, serve não somente para esse estudo que a gente está fazendo aqui, mas para todos os estudos relacionados à experiência humana. Não é um nativo.
não é da teologia, não é da Bíblia, não é um nativo. Mas essa ilustração é muito interessante. É como se nós que estamos nos debruçando sobre esse tema, nós cristãos, fôssemos como um guarda alfandegário que vê aquele indivíduo chegando cheio de malas e diz: não, peraí, você não vai entrar no meu país de qualquer jeito. Vamos abrir as suas malas. Isso aqui você não pode entrar na minha nação. Isso aqui é proibido aqui. Isso aqui a gente não aceita. Pronto, agora você está pronto para entrar. Essa ideia de contrabandos semânticos seriam as verdades presentes naquilo que a gente poderia chamar das ciências seculares. Cornelius Van Til chega a chamar isso de momentos de verdade, que é quando aquele indivíduo incrédulo, separado de Deus, por conta da graça comum de Deus, que age sobre aqueles, também sobre aqueles que não pertencem, no sentido de serem salvos, de modo que essas pessoas possam produzir verdade. Nesse processo, seres humanos criaram a matemática, a química, a física, seres humanos desenvolvem vacinas, seres humanos desenvolvem a engenharia, seres humanos constroem casas, seres humanos chegam a verdades, que não são as verdades efetivamente que a Bíblia apresenta, mas que são verdades. E toda a verdade nesse sentido, podemos dizer, é verdade de Deus. A gente não vai aprender na Escritura que 2 mais 2 é igual a 4, mas isso é verdade. Então isso a gente, como guarda alfandegário, deixa entrar. Enquanto outras coisas do tipo não tem sentido para nada, a gente bloqueia na alfândega. Daqui não sai. Isso não faz parte da intelectualidade, do pensamento, da doutrina cristã. Então, não basta ser belo, ser valorizado, a apropriação nunca ela deve ser direta. Ela precisa ser levada cativa a Cristo, submetida ao crivo da verdade eterna, que Deus nos revelou, a sua palavra, a Bíblia. Mas então, irmãos, passando por essa alfândega, nós poderíamos dizer o que há de bom nessa contribuição, nesse idealismo. Em primeiro lugar, esse projeto crítico, a participação do sujeito no processo do conhecimento. Assim como Deus atribui sentido à realidade, Deus diz determinadas coisas, mais à frente nós falaremos sobre isso, nós experimentamos a realidade, interpretamos a realidade. Deus criou a realidade, como seres à imagem e semelhança de Deus. Nós interpretamos a realidade. Quando alguém faz afirmações, isso é uma outra contribuição do idealismo, há muito dele próprio naquilo que ele fala. Seja por conta da influência da nação, da língua, das experiências de vida. Muito do que aquela pessoa fala e apresenta como convicção não tem base nenhuma. É aquilo que poderia ser chamado, a partir de um pressuposto filosófico, de pré-teórico. Não está expresso em teoria, está lá dentro. Tem muito dela naquilo ali. Se eventualmente, e isso aqui já é uma aplicação da cosmovisão, se eventualmente você pergunta aqui, catuca ali, aperta lá, a pessoa percebe que ela nem sabe por que ela pensa daquele jeito. Isso é uma contribuição. Conhecer algo envolve subjetividade. Veja, isso é diferente de dizer que conhecer algo é subjetivo. Não é. Mas envolve, justamente pelo ponto que nós falamos anteriormente. Tem coisas nossas, tem lentes nossas nesse processo. O que há de ruim nesse... ainda 2 de bons aqui. Na apologética, muitas das percepções podem estar em questões subjetivas. Então, eu já trabalhei até um pouquinho disso aqui. Apologética é a defesa da fé, a defesa dos pressupostos cristãos. E essa cisão, essa separação entre o que é e como eu entendo aquilo que é uma outra contribuição desse movimento, são momentos de verdade desse movimento em que nós podemos nos apropriar. Em segundo lugar, o que há de ruim? O ser humano passa a ser intérprete da realidade para se tornar o criador dela. Então, se lá no começo desse movimento você tem uma descrição desse ser humano interpretando a realidade, no final desse movimento, o ser humano cria a realidade. As coisas são como eu digo que elas são, não importa o ponto de vista, a ciência, os dados, o que for, o que interessa
como aquele indivíduo define determinadas coisas. É aqui que nós estamos hoje. Tá? É aqui que nós estamos hoje em termos epistemológicos. E quem efetivamente traz a base para isso, um dos últimos ali idealistas, né, nem se poderia chamar de idealista, mas filhos desse movimento, que é Nietzsche e o niilismo. Nós vamos falar um bocado disso na terceira aula, quando falarmos sobre a cosmovisão aplicada à disputa pela verdade, mas seria essa ideia de que é vazio, de que não há sentido, de que nenhuma das coisas efetivamente pode ser compreendida per si, e cada um de nós deve aceitar o fato de que nada tem sentido, Deus está morto, não como uma entidade que morreu, mas como todos os absolutos que ele poderia representar. Aqui nós barramos essas coisas na alfândega, elas não podem entrar. James Orr, teólogo e pastor escocês de linha presbiteriana, foi o primeiro indivíduo cristão. Então, a gente pensa, né, como que isso tudo, essa discussão filosófica e tal, como que isso acabou no meio da igreja? O ponto foi também um desenvolvimento, e que a gente não vai explorar tanto aqui hoje, fica dentro daquela minha sugestão de olhar para o curso do Paulinho, que vai ser mais conceitual, mas James Orr vai ser quem primeiro vai olhar para toda essa discussão que está acontecendo e dizer, olha, acho que como cristãos, nós podemos fazer um uso positivo disso, e como igreja nós temos uma resposta para dar para isso. E esse indivíduo, ele vai ser motivado a isso, não porque ele quer escrever uma tese de doutorado, porque ele é muito esperto ou coisa assim. Ele vai ser motivado a isso por razões evangelísticas e apologéticas. Olha o que ele diz. A oposição que o cristianismo enfrenta não está confinada a doutrinas específicas ou a pontos supostamente em conflito com as ciências naturais, mas estende-se à forma total de se conceber o mundo, do lugar do homem nele, da maneira de conceber o sistema total das coisas, naturais e morais, das quais somos uma parte. Vamos destrinchar um pouquinho isso. Olha o que ele está dizendo. É que uma pessoa se opõe ao cristianismo não é porque cristãos, de modo geral, são criacionistas e ele é um darwinista. Pessoas se opõem ao criacionismo, não é ao cristianismo, não é porque ela é pró-aborto e cristãos, de modo geral, são pró-vida. Não são detalhes ou doutrinas específicos, mas olha o que o Orr diz, é por conta da forma total de conceber o mundo. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia diz exatamente isso. A Bíblia diz expressões do tipo, todo aquele que quer viver piamente em Cristo há de padecer perseguição. A Bíblia apresenta um contraste claro entre a vida redimida e a vida daquele que está incrédulo e efetivamente, o conflito que existe entre isso. A Bíblia fala dos incrédulos com seus olhos cegados, incapazes de conhecer a verdade, e fala dos cristãos como possuindo a mente de Cristo. A Bíblia fala do mundo caído como um sistema mundano sob o domínio de Satanás e onde o coração humano caído expressa como que num palco de iniquidade. James Orr vai dizer, então, essa oposição ela é por causa da forma total de conceber a realidade, de conceber o homem, a maneira de conceber todas as coisas. E é a partir daí que surge, então, a demanda de apresentar o cristianismo dentro de uma estrutura de cosmovisão em que fique claro que o que está se opondo, que o que está se questionando, não é um aspecto elementar da fé cristã, mas efetivamente a definição que Deus dá para cada coisa conforme em sua palavra. James Sire, no seu livro Dando Nome ao Elefante, aqui, talvez em português um dos mais importantes, se não o mais importante livro sobre cosmovisão que tenha um viés cristão, e recomendo muito a leitura, ele vai definir cosmovisão, e aqui eu vou colocar essa, então, como a definição oficial de cosmovisão do nosso curso. Se você quiser já tirar um print disso para você ter durante a semana, mas o slide vai estar no site.
Mas ele vai definir as seguintes categorias, e essa é a nossa definição oficial. Cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. É interessante que essa definição que ele dá nesse livro, Dando Nome ao Elefante, é uma definição corrigida dele mesmo. Ele tinha um outro livro de décadas anteriores chamado O Universo ao Lado. E nesse livro não tinha essa primeira parte. Cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração. Quando ele escreve esse segundo livro, ele escreve por conta de um segundo indivíduo chamado Nagel, que faz uma pesquisa colossal, a maior que existe em termos de cosmovisão, e quando ele se depara com a pesquisa desse camarada, ele fala, eu preciso reagir a isso. E reage, então, com essa definição, agora sim, mais completa, considerando todos os desenvolvimentos e também influenciada pelo pensamento a partir da palavra de Deus. Vamos olhar em partes aqui essa definição. Em primeiro lugar, cosmovisão é um compromisso, orientação fundamental do coração. Isso implica dizer que a cosmovisão jaz em questões internas do eu humano. Envolve a mente, sim, mas é, sobretudo, um compromisso. É uma orientação espiritual, mesmo na vida do materialista. É um compromisso do coração. Eventualmente, aquela pessoa vai ser colocada diante dela coisas que questionam a cosmovisão dela. Ela vai ter crise com aquilo, mas com frequência ela não está disposta a abrir mão daquilo, porque é um compromisso do coração. E é interessante como que isso está dentro também do que é a definição bíblica de coração. Não coração como a sede das nossas emoções, o que seria a mentalidade ocidental, mas sim o coração como a própria definição do ser, como elemento central do ser humano, que reúne tudo aquilo que ele é. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo que da boca sai aquilo que está cheio o coração. Então, em primeiro lugar, a cosmovisão é um compromisso do coração. É uma coisa que está lá dentro. Lembra da palavrinha? É preteórico. Não foi necessariamente estudado. Não foi do tipo, eu li 3 cosmovisões, concordei com essa. Você pode dizer isso, mas lá dentro é outra coisa que está. Que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos que podem ser verdadeiros, falsos, ou em parte falsos, consciente, subconsciente, consistente ou inconsistente. Pode ou não pode. Você tem cosmovisões, por exemplo, do monismo oriental, como visto no hinduísmo, no budismo, em que uma história, no sentido que nós entendemos, faz bem pouco sentido para eles. Inclusive a ideia de doutrina. Algumas pessoas chegam a acusar o budismo de ser nihilista, de não ver sentido em nada. Mas o ponto é, ele normalmente é expresso com categorias. Mas olha, essas categorias, elas podem estar certas, elas podem estar erradas, ou elas podem estar parcialmente certas ou erradas. E essas categorias, elas são absorvidas de forma consciente. Pense, por exemplo, num cristão maduro que entende a palavra de Deus, que tem a sua cosmovisão cristã, esse compromisso do coração, e ele sabe disso. No entanto, isso pode ser subconsciente. A pessoa, ela formou a sua cosmovisão a partir de tantos elementos que ela sequer pode dizer por que ela efetivamente faz o que ela faz, do jeito que ela faz, acredita no que acredita, do jeito que acredita. O ponto é que ela faz e pensa assim. E o que é um ponto importante para a gente aqui? Consistente ou inconsistente.
Nesse processo, visto que boa parte das pessoas não param para refletir a respeito da cosmovisão delas, com frequência ela vai ser absolutamente inconsistente. Olha, por exemplo, aquela pessoa que diz que a vida dela é Jesus. Jesus é a minha vida, eu amo Jesus e tal. Brasileiro médio, tá? Brasileiro médio. Brasileiro médio não é ateu. Brasileiro médio acha que é cristão. E ele vai dizer isso. Só que a vida dessa pessoa é zero influenciada pelo ensino de Cristo, pela palavra de Deus. É impossível dizer que a cosmovisão dessa pessoa é cristã, ainda que ela afirme isso. Por isso é uma cosmovisão inconsistente. Mas isso vai valer para toda forma de religião e cosmovisão. Você vai perceber uma inconsistência constante, mas eventualmente consistência também. E trata da constituição básica da realidade, fornece fundamento. Ela fundamenta aquilo que nós somos. Ela fundamenta a forma como você diz que determinada coisa é ou não é. Com um perigo que ressaltamos anteriormente. Você pode se equivocar. Mesmo aqueles aqui presentes nessa sala, que o fato de você estar aqui implica dizer que você tem uma associação com Cristo, ou pelo menos tem um interesse em Cristo e na fé cristã, mas poderíamos dizer que é possível se equivocar. Então vamos sortear e pensar aqui que um de nós afirme ter uma cosmovisão cristã. Um aspecto que a cosmovisão cristã certamente deveria impactar, e mais à frente nós falaremos sobre o que são os fundamentos dela, seria, por exemplo, a sua vida de oração. O que você crê sobre oração? Faça um exercício bem rápido aqui agora. O que você crê sobre oração? Pense nos elementos que você crê sobre oração. O que você crê sobre isso? O que oração é? Por que oração serve? Por que oração existe? Se você respondeu algumas dessas perguntas, isso tem talvez algumas informações que você tenha sobre oração. Mas o que isso diz sobre a sua vida de oração? O que você sabe sobre oração diz sobre a sua vida de oração. A sua cosmovisão não é o que você sabe sobre a sua cosmovisão, mas efetivamente a sua vida. Então, minimamente, nós poderíamos tratar aqui de alguém que quer muito uma cosmovisão, mas que isso não está comprometido no coração. Um outro exemplo, você pode pensar, quem é Deus para você? Quem é Deus? Quais são seus atributos? O que ele fez na história? Agora, pega essas informações sobre Deus. O que você sabe, como aquilo que você sabe sobre Deus interfere na forma em que você conduz a sua vida. É um compromisso do coração. Não são informações. Você não está estudando uma coisa para fazer uma prova. São compromissos do coração que se expressam na vida, fundamentam a nossa vida, o qual vivemos, nos movemos e existimos. Em termos conceituais, isso seria esse desenvolvimento de cosmovisão. Antes de eu virar efetivamente para a cosmovisão cristã e trabalhar como que isso funciona agora já nos nossos arraiais, tem alguma pergunta, contribuição ou colocação nesse nosso primeiro tópico? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ok. Então, dando seguimento, cosmovisão cristã. Em primeiro lugar, qual é a importância de uma cosmovisão cristã? Já falamos um pouco da motivação que o James Orr teve lá atrás para começar a ter essa discussão, mas, no primeiro aspecto, isso nasce da importância de se dizer que o cristianismo não é apenas uma cosmovisão. Ele está, sim, estruturado e apresentado na forma de uma cosmovisão, mas ele é mais do que isso, muito mais do que isso. Ele não é um sistema, ele é efetivamente, antes de tudo, uma pessoa, Jesus Cristo. Uma pessoa que afirmou com toda a autoridade do Deus que é.
ser o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. Quando falamos de cosmovisão, estamos falando da forma como as pessoas conduzem a vida delas. O caminho. Nós estamos falando de como as pessoas entendem e dão sentido para as coisas. Verdade. E estamos falando de algo que fundamenta o quê? A vida. Quando falamos da fé cristã, não falamos de uma opção dentre várias, de uma salada de cosmovisões, mas falamos do ensino daquele que é caminho, verdade e vida, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, não com isso rebaixamos a fé cristã a uma mera categoria do pensamento humano. Não. Articulamos com finalidades específicas, mas com a consciência de que tratamos de algo muito superior. Nessa linha, para diferenciar o cristianismo das teorias modernas. E moderna aqui, não pense nas teorias de hoje, mas nas teorias de qualquer tempo e do seu próprio tempo. Quando você fundamenta a fé cristã como uma cosmovisão, isso te coloca naquele processo que a gente entrou do guarda alfandegário. Isso não pertence à nossa cosmovisão. Isso aqui é da visão desse tempo. Isso aqui é coisa desse sistema YZ. Isso aqui não pertence a nós. Terceiro, articular a fé cristã no meio dos dilemas atuais. Não que isso não acontecesse, isso sempre aconteceu. Na história da igreja, logo nos primeiros séculos, você tinha a figura de dois tipos de cristãos que eram os apologistas e os polemistas. Os apologistas eram homens dotados de uma incrível inteligência, tanto a respeito da palavra de Deus como da filosofia. E eles articulavam a fé cristã na linguagem, iam para o aerópago, iam para aqueles ambientes e articulavam a fé cristã dentro dessas categorias e defendiam a fé cristã desses diversos ataques externos, muitos deles sem qualquer sentido, do tipo que cristãos comiam crianças. Olha que loucura! Ou de que a ceia do Senhor era uma devassidão moral. Mas o ponto é, eles defendiam a fé e articulavam a fé contra os de fora. E você tinha os polemistas, aqueles que articulavam a fé e defendiam a fé contra os que supostamente são de dentro, falsos mestres. Mas sim, ainda hoje, há necessidade de ter essa articulação e apresentar a fé de uma forma quase pré-evangelística, ganhando o direito de ser ouvido, de modo a anunciar o evangelho do nosso Senhor. E, por fim, apresentar um sentido e resposta genuína para a vida. Conforme formos evoluindo, você vai perceber que a cosmovisão cristã nada mais é do que a sistematização do evangelho. É o evangelho. O evangelho, sobretudo, não é simplesmente o fato, e simplesmente talvez não seja a melhor palavra, mas não é somente a ideia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mas é todos os impactos que esse grande evento tem sobre todas as esferas do universo, da própria criação, da continuidade de todas as coisas, dos quais sem esse evento nada do que existe existiria. Apresentar um sentido e resposta genuíno para a vida. Então, gente, quais são os fundamentos de uma cosmovisão cristã? Quais são os fundamentos desse compromisso do coração que se expressa em forma de história, que vai ser consciente, que deve ser de forma consistente e que fundamenta a nossa vida? Quais são esses fundamentos? Em primeiro lugar, o primeiro fundamento, e essa tríade é o que realmente vai fundamentar a nossa cosmovisão. Em primeiro lugar, a criação. Toda a realidade foi criada por Deus, que a fez boa e com sentido e propósito, além desta poder ser discernida pelos seres humanos. Não somente criação, mas fundamenta a cosmovisão queda. O estado do ser humano no mundo é caído, separado de Deus de forma integral, expressando essa queda em forma de maldade, pecado. Redenção. Deus está reconciliando consigo a humanidade através da morte e ressurreição de Cristo,
onde aqueles que nele creem são justificados e um dia serão ressurretos por uma vida sem pecado. Alguns sistemas de cosmovisão cristã trabalham redenção como duas coisas diferentes. Redenção focando especificamente a morte e ressurreição do Senhor e as implicações disso na nossa vida prática, e consumação como um quarto passo em que o Senhor Jesus voltará, nós seremos ressurretos e teremos uma nova criação e também os impactos disso na forma como nós entendemos a vida. Optei por trabalhar com 3 aqui, por ser a forma tradicional, histórica, em que isso se apresenta. Mas estou falando, caso você vá ler alguma coisa e tal, é muito comum você encontrar criação, queda, redenção e consumação por fins didáticos somente, redenção ser separada dessa forma. Vamos então olhar, irmãos, cada um desses pontos aqui para fundamentar nossa cosmovisão cristã. E perceba, para quem chegou um pouquinho depois do começo da aula, nós temos 2 aulas teóricas, essa e a próxima, e depois 6 aulas práticas. Como que a gente aplica isso em cosmovisões específicas. Então, o que a gente vai falar agora é a base para aquilo que a gente vai fazer nessas 6 aulas. Na aula que vem, a gente vai também trabalhar as perguntas de cosmovisão, como que você analisa, o que você faz, como que você conduz uma conversa para entender a cosmovisão daquela pessoa. Mas isso aqui é o fundamento. Se você não entender os fundamentos de uma cosmovisão cristã, valor nenhum terá para você analisar uma outra cosmovisão. Você vai saber o que o outro entende, mas não vai ter nada para colocar no lugar, tá bom? Então vamos lá. Criação. O primeiro aspecto da cosmovisão cristã, quando falamos de criação, é a realidade fundamental de Deus. Quando a gente olha lá para o sistema do idealismo alemão, a gente falou que teve aquela separação entre ontologia e epistemologia. E ao longo desse desenvolvimento, e ainda hoje, o que se faz é o seguinte: a pessoa tem uma epistemologia, uma forma de conhecer as coisas, para que ela entenda uma ontologia, o que é a coisa. O que a cosmovisão cristã propõe é o contrário. Deus é o fundamento central da ontologia. E a parte de Deus, você não pode conhecer as coisas. Então, isso é o maior distintivo da cosmovisão cristã. Ontologia antes de epistemologia. Você só vai entender as coisas quando você conhecer aquele que deu nome às coisas, que criou todas as coisas. Então, Deus como a realidade fundamental. Em Gênesis, capítulo 1, nós somos apresentados a um cenário em que só havia Deus. No princípio, Deus criou. Só havia Deus. Deus criou. Isso implica em uma série de aspectos sobre quem Deus é, como um ser que já existia, que é eterno, que tem poder, inteligência. Ainda em Gênesis 1, nós somos apresentados a esse mundo caótico, num certo sentido, numa criação ainda no seu início. O mundo era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nesse cenário em que Deus habita, em que Deus existe, em que não há outra realidade a ser nomeada, mas Deus existe, o Espírito de Deus sobre as águas, Deus começa a chamar o mundo do caos à ordem. Ele começa a ordenar esse mundo, ele chama a porção seca, ele cria os animais, ele cria tudo aquilo que nós conhecemos, nomeia uma série de aspectos daquilo que conhecemos, e nomear na cultura, na mentalidade judaica, pressupõe autoridade. Você só põe nome naquilo que é seu, você põe nome naquilo que está debaixo do seu domínio. E esse Deus, o Deus Criador, dá nome a todas as coisas. Ele significa todas as coisas. Não só isso, mas esse mundo é criado de uma forma extremamente complexa, com leis objetivas e invioláveis. Você não pode escolher pular de um prédio e não cair.
Você não pode adotar uma visão pós-moderna de verdade e dizer é absolutamente relativo esses conceitos estabelecidos de gravidade. Eu posso violar isso muito tranquilamente. Você não pode. Você não pode porque Deus criou esse mundo com limitações específicas, leis muito bem constituídas, leis que nenhum de nós seria capaz de criar. Então, esse Deus absolutamente inteligente, criador, trouxe ordem para o mundo. Trouxe ordem para o mundo numa sintonia fina, de modo que a vida acontece com detalhes mínimos, para que a própria existência seja sustentada. Isso tipifica e apresenta uma série de informações a respeito de quem o nosso Deus é. Ele é esse Deus de detalhes. Ele é esse Deus de poder. Ele é o autoexistente. Então, a cosmovisão cristã, ela reside, sobretudo, na afirmação central de que Deus existe, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Dentre a criação, a palavra de Deus nos apresenta aquilo que é essencial para as discussões de cosmovisão: quem é o ser humano? E a Bíblia apresenta um ser humano criado com sentido. Por exemplo, nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, a humanidade é criada com dignidade. A palavra de Deus nos diz, nos versos 26 e 27 de Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem e a semelhança de Deus vai ser a base para, no Pentateuco, o homicídio ser algo tão terrível. Você não vai matar uma pessoa porque ela é imagem e semelhança de Deus. Isso é uma grande coisa. Imagem e semelhança de Deus. Duas palavras que basicamente trazem um aspecto intenso, emblemático, mas que, grosso modo, significam a mesma coisa. Esse ser humano tem aspectos da sua criação que espelham quem Deus é. Ele possui atributos que ele recebeu de Deus. Alguns atributos. Por exemplo, esse ser humano é capaz de criar coisas. Ele é capaz, diferente de todo o restante da criação, interpretar a realidade. Um cachorro não olha para a árvore que ele vai urinar e pergunta: o que será essa árvore? Por que eu faço isso todos os dias? Não sei, será que não seria melhor eu usar uma privada? Ele não tem essa discussão. O ser humano é criado com a capacidade de razão, de discernir, em certo sentido, de exercer autoridade, de nomear. Ele é criado com sentido. Deus dá propósito para eles. O Senhor diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Na primeira parte desse versículo, nós temos uma ordem para multiplicação, para que a terra fosse cheia, para que esses seres humanos que espelham a imagem de Deus espalhassem a imagem de Deus por toda a terra, de modo que a glória de Deus, a imagem de Deus enchesse aquela terra para a glória de Deus. Esse ser humano tem sentido, ele tem propósito, é parte do seu propósito espelhar essa imagem, glorificar a esse Deus. Há um sentido objetivo para a vida desse ser humano. Há um indivíduo na Grécia Antiga, chamado Diógenes o Cão, não sei exatamente como ele recebeu esse nome, talvez esteja relacionado ao dilema do cão que eu contei anteriormente, brincadeira, mas ele dizia o seguinte: na vida, ou você encontra um sentido para viver, ou uma corda para você se enforcar. Mas por trás dessa frase dele, ele está procurando a corda, porque ele não tem sentido nenhum. Mas efetivamente a cosmovisão cristã afirma: há um sentido para a vida. Há um onde, um porquê, um para quem. Há um quem é você apresentado na palavra de Deus. Esse ser humano é apresentado diante de Deus como em comunhão com Deus. Esse mesmo verso que nós lemos, ele apresenta: Deus os abençoou.
Eles estavam numa esfera de bênção e comunhão. Eles podiam falar com o Senhor, se relacionar com o Senhor, conhecer e aprender de Deus. Então, não somente a realidade era discernida, mas certa interpretação do próprio Criador existia. Havia um relacionamento, uma conversa entre esse Deus e as suas criaturas, novamente, distinto de toda a criação. Esse ser humano, dentro do seu propósito, é criado com autoridade. A Bíblia diz: encham, subjuguem a terra, dominem. Ele é chamado para serem os regentes, eles são chamados para serem os regentes de Deus na criação, para administrar esse mundo, para proteger esse mundo, para desenvolver esse mundo. Não o ideal idílico de uma floresta eterna, mas sim o desenvolvimento sadio, correto, para a glória de Deus, com os recursos que Deus deu, do mundo de Deus. É parte de nós criar e desenvolver. Não conseguimos fazer isso. Não conseguimos parar de fazer isso. Mesmo nos aspectos mais pequenos aos mais grandiosos, todos nós somos impelidos ao desenvolvimento do mundo de Deus. Esses seres humanos são chamados a nomear a criação. Deus chama Adão para ele dar nome, o que implica uma designação de autoridade. Eles têm autoridade sobre esse mundo. Você tem uma boa epistemologia, uma boa forma de compreender e declaração, conclusão de como as coisas são na criação. A Bíblia diz, nos versos 10, 12, 18, 21 e 25 de Gênesis capítulo 1, que Deus olha para a criação e diz que ela é boa. O Deus Criador, interpretando a realidade, diz que a realidade é boa. Isso é fundamental para a fé cristã. A criação é boa, ela expressa o desejo de Deus. Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Por fim, a conclusão de Gênesis nos diz: muito bom. Essa é a declaração que Deus dá sobre o mundo que ele fez. Nesse mundo que Deus fez, esse trabalho tem sentido de não simplesmente trazer sustento para a mesa, mas a própria glória de Deus, a experiência, o desenvolvimento do mundo de Deus. A alimentação tem o seu sentido não simplesmente para obter os seus nutrientes, mas para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pense vocês, Deus poderia ter criado, qual o propósito de nos alimentarmos? É encher o bucho, é trazer nutrientes, é matar a fome. E para isso, Deus poderia ter criado o super tablete cheio de nutrientes, que você come aquilo e pronto, você não tem mais fome aquele dia. Mas não. Ele criou a goiaba, a manga, a banana, ele criou o alface, o brócolis, ele criou a batata, tudo com as suas cores, texturas, sabores diferentes e distintos e características próprias. A criação é boa, é diversa, expressa a imensidão desse Deus. Tudo isso no cenário da criação e ainda tantos outros aspectos mais que poderíamos considerar é significado por Deus como algo de grande valor. Esse mundo foi criado por Deus. Os seres humanos foram criados por Deus. Esse mundo e esses seres humanos têm sentido, têm propósito. Deus existe e é a realidade fundamental de toda a existência. Esses são compromissos essenciais que todo cristão deve ter para, se de fato possui uma cosmovisão cristã sadia. Mas, como sabemos, esse mundo bom de Deus atravessa atualmente uma grande corrosão. Esse mundo está enferrujado. Entrou no mundo determinada coisa que luta, que conflita, querendo dar um sentido diferente para o sentido que Deus deu para a vida e para as coisas. E aqui falamos desse segundo ponto da cosmovisão cristã, a queda. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto.
com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, 10 a 18. Pense nos impactos da intelectualidade humana, nos impactos das discussões sobre cosmovisão, uma frase como: não há quem entenda, quem busque a Deus. O pecado, a queda humana, em Gênesis apresentada ali, o Adão e Eva, aquele episódio com a serpente, a violação da ordem de Deus de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha, novamente, estamos dentro de uma categoria epistemológica, o desejo de conhecer. Enganados pela serpente, caindo em pecado, debaixo do juízo que Deus determinou, morte. Morte como expressão de separação de Deus, da perda do acesso à árvore da vida, morte física, morte espiritual, e uma separação eterna de Deus. O pecado, então, como hermenêutica, como interpretação universal e total para a realidade humana. Universal no sentido de que o pecado, então, será a experiência da humanidade inteira. Lembra daquele indivíduo que falou que a cosmovisão era fruto do pensamento das nações? A Bíblia vai dizer que todas as nações estão caídas, e não importa o que muda na forma de pensamento delas. Elas podem pensar diferente, mas a categoria de pensamento vai ser essa que nós acabamos de ler, caída em pecado, com entendimento obscurecido. E total. Aquele ser humano caiu por inteiro. O seu corpo perece, a sua mente corrói, a sua espiritualidade está deturpada. O sentido que ele dá, o que ela dá às coisas, é absolutamente corrompido pelo pecado. Não fosse a graça de Deus, comum a todos os seres humanos, que limita a maldade desses indivíduos e os habilita à prática do bem, esse mundo seria um caos. A queda estabelece um padrão corrosivo para o mundo. Olhe, por exemplo, o casamento, que em Gênesis, homem e mulher, como seus correspondentes adequados, que se unem e que se tornam uma só carne, que viviam nus e não tinham vergonha, um ajuste perfeito, e aqui uma aplicação já da cosmovisão cristã à família. E você vira uma página na sua Bíblia, chega na descendência de Caim, e você tem Lameque, com duas esposas, olhando para as suas esposas e dizendo: se disseram isso de Caim, eu vou ser vingado ainda mais. Ele está falando isso para as esposas dele. Pense na violência desse homem, na corrosão do pecado, na compreensão de família, e o fato de que aquilo que era uma monogamia, agora é uma bigamia. Um relacionamento entre um homem e uma mulher continua acontecendo ali como Deus determinou. No entanto, agora corroído, já não mais como o ideal apresentado em Gênesis, mas como aquilo dentro do pecado, uma deturpação do que é a verdade, uma deturpação do bem, da beleza, da bondade, só o pecado, em violação direta à santidade de Deus. Uma mente caída, a mente desse ser humano, que por anos e anos e anos, olha quantos anos tem a história humana, e quanto tempo nós levamos para desenvolver coisas como nós desenvolvemos hoje. É impossível dizer efetivamente, irmãos, mas uma mente redimida, regenerada, uma mente que não tenha que se ocupar tanto para não morrer. Veja o quanto esforço nós empreendemos como humanidade simplesmente para continuar vivo. Quanta pesquisa científica simplesmente para continuar vivo. Uma mente que não se ocupe tanto com isso seria capaz de produzir. Uma mente que é afetada pela queda, que afeta a capacidade de perceber as coisas, de entender as coisas, de entender corretamente quem Deus é, quem o ser humano é, quem a si próprio é. Uma mente que está obscurecida, que se deleita na idolatria, ainda que inquieta por uma necessidade secreta de conhecer aquele que o criou. O seu trabalho agora
colher de uma terra amaldiçoada pelo pecado com esforço, sustento que o mantém vivo para a maior parte da humanidade, sem qualquer motivação de desenvolver o mundo de Deus para a glória de Deus. Então, somente trabalhar como trabalhar, do suor do rosto, para se manter vivo e botar comida na mesa. Ofício penoso, pesado, desgastante, sem qualquer motivação, sem qualquer expressão da glória de Deus. E um destino final e terrível, uma eternidade separada de Deus, uma eternidade o qual dá continuidade a essa cosmovisão que caracterizou, que expressou essa vida. No entanto, irmãos, sabemos que essa queda, que atingiu todas as faculdades humanas, que atingiu a humanidade sobre um todo, que trouxe a morte como o maior dos nossos problemas e dilemas na compreensão comum da humanidade. Essa queda não é o fim da cosmovisão cristã, mas é uma lente importante, porque isso diz como nós vamos olhar para determinadas pessoas. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu lembro quando a minha esposa ela tinha começado um trabalho aqui em Campinas, e duas das moças eram muito complicadas, que trabalhavam junto. E elas faziam coisas que eram dentro dessas categorias de caídos. E a parte de uma cosmovisão cristã, a gente pode olhar para isso simplesmente como implicância, simplesmente como gente que não é legal. Mas com uma cosmovisão cristã, a gente olha para isso e pode dizer, não tem Cristo. É caído. O entendimento é obscurecido, vive somente para si mesmo, é egoísta, é idólatra. Isso a Bíblia diz sobre as pessoas. E a nossa cosmovisão deve se expressar dessa forma, até para que a gente tenha misericórdia delas. No sentido de olhar e dizer, essa pessoa não faria isso se ela tivesse o que eu tenho, se ela conhecesse o Deus que eu conheço, se ela passasse por aquilo que nós vamos falar a seguir, se ela fosse redimida pelo Senhor. No mínimo, ela teria algo para lhe dar na vida dela. Mas agora, seus olhos só querem a sua própria satisfação. Agora, a sua boca é veneno de áspides. Agora, os seus pés estão desviados. É o que a palavra de Deus nos diz. Como é que você enxerga as pessoas no seu dia a dia? Você enxerga elas como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, com dignidade, mas caídas, corroídas pelo pecado, entregues à maldade do seu coração? Isso é cosmovisão cristã. Se você enxerga simplesmente como colegas de trabalho, aleatórios, coisas do tipo, isso é inconsistência. Lá dentro você tem uma cosmovisão cristã, mas isso não está consistente com a prática de vida e eventualmente põe em xeque a cosmovisão que se afirma ter. Mas há ainda um seguinte passo: redenção. Deus não nos deixou a parte de esperança, no sentido que ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Ele deu sequência a isso. Na cosmovisão cristã, o maior distintivo de tudo é o fato de que Deus tomou a iniciativa de nos salvar pela sua graça. Você não vai encontrar uma outra cosmovisão no mundo que afirme isso. Deus tomou a iniciativa de nos salvar por sua graça, a parte dos nossos méritos, e tendo as nossas maldades e os nossos pecados julgados na cruz em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e vai voltar. O plano soberano de Deus não é um plano B, em que, puxa vida, esse mundo bom que eu criei, que caiu em pecado, deu errado, e agora eu preciso fazer algo para mudar isso. Não. O plano de Deus de ter uma humanidade restaurada, uma humanidade à sua imagem e semelhança, pelos seus próprios propósitos eternos, passa por isso tudo, perpassa a criação, perpassa a queda, chega a redenção, a consumação de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa, ele tem um plano eterno, e nesse momento a nossa história acontece no meio da história de Deus. É difícil pensar isso às vezes, mas eu peguei bem pouco, não peguei essa fase, na verdade, só andei turisticamente, mas a vida é um bonde andando.
Você pegou um bonde em movimento. Quando você chegou nesse mundo, já tinham milhares de anos atrás de você, milhares de pessoas que pensaram e que fizeram coisas, e milhares de anos de atuação de Deus no mundo. Nós nascemos no meio da história de Deus. Isso é essencial para a cosmovisão cristã. A vida não é meramente a consequência das suas decisões. A vida é o palco da história de Deus. E você vive no meio da história de Deus. Como você vive no meio da história de Deus é efetivamente o que deve preocupar o seu coração. E não efetivamente, simplesmente, o quão mais e tanto você conquista e consegue ao longo dessa vida, ainda que na história de Deus essas coisas também vão acontecer para a glória de Deus e a alegria dos seus santos. Mas pense nisso, você embarcou num bonde em movimento e você vai saltar, muito provavelmente, de um bonde em movimento, a menos que o Senhor Jesus volte antes da sua morte. Essa vida diz respeito a Deus. Nós não somos, preste bem atenção nisso, guarde isso. Se você guardar isso no seu coração, isso já vai ser um elemento importante da cosmovisão cristã. Nós não somos o protagonista da nossa própria história. Deus é. Deus é o protagonista da sua história. É o mundo dele, a história dele, o plano dele, no qual ele nos deu sentido, propósito e função para vivermos a nossa vida no grande palco da criação, da queda, da redenção e, claro, para fins didáticos, da consumação. É iniciativa divina, graça de Deus, que pela graça nos salvou. Efésios 2, 4 e 5 nos diz: Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela disposição favorável a nós no coração de Deus, nós somos salvos. Porque Deus quis nos salvar, nós somos salvos. Isso nos inclui na esfera de uma nova humanidade, de uma nova criação. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse Cristo que morreu por nós, que viveu, ressuscitou, está vivo. É possível, pela graça do Senhor, nos apropriarmos da sua justiça e dessa forma estarmos em Cristo. E nessa condição, somos uma nova criação. As primícias de um novo reino. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. Isso nos concede uma nova mente, uma nova capacidade de aprender, de viver a vida, de interpretar as coisas. Eu não sei em que época da sua vida a sua conversão aconteceu. A minha aconteceu aos 16 anos. E isso atingiu a minha vida de um jeito que é óbvio, tem coisas que a gente vai aprendendo e crescendo na vida cristã, mas teve tantas coisas de nível pré-teórico que simplesmente mudou no coração. E eu via de um jeito as coisas e eu passei a ver de outro jeito as coisas. A mente mudou. A interpretação mudou. De repente, coisas que eu seria capaz de fazer ou falar tranquilamente, agora, só em pensar em fazer ou falar, um incômodo no coração surge como se dissesse: isso não é mais quem você é. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4, 22 e 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestirem-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então vejam, irmãos, não é um plano novo. A imagem, a semelhança de Deus continua, mas agora passando não pela via biológica, mas pela justiça de Cristo em sua morte e ressurreição. Uma nova mente, uma nova qualificação para viver a vida nos é concedida em Cristo. Na última aula, nós vamos nos delongar bastante sobre a cosmovisão cristã para santidade e testemunho, de como que isso impacta a nossa vida. E, por fim, a consumação de todas as coisas, a vida eterna, que já começa aqui, mas que nos alcançará para uma dimensão ainda superior.
1 Coríntios 15, 51 e 52, a Bíblia nos diz: Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A cosmovisão cristã, ela começa com o otimismo do mundo bom que Deus criou. Ela passa pelo pessimismo de um mundo caído e corroído. E ela termina com o otimismo da restauração de todas as coisas. É uma cosmovisão de realismo esperançoso. A gente olha para a vida, o cristão olha para a vida e diz: esse mundo é caído, nesse mundo tem estupro, violência, roubo, corrupção. Mas isso não vai ser para sempre assim. E por que esse mundo não vai ser para sempre assim? Porque o Senhor Jesus, que está vivo, voltará. Porque a morte não é o fim da minha história. Eu vou abrir os olhos um dia e ressuscitar. Porque o Senhor fará novas todas as coisas. Isso me habilita a viver a vida aqui a partir de um jeito absolutamente distinto. Mas, irmãos, não são todos que pensam assim. Na verdade, aquilo que para você pode ser uma verdade tão clara como o sol, para o seu vizinho pode ser uma mentira terrível. E é isso que nos coloca nesse cenário de cosmovisões em conflito e que é o propósito do nosso curso. O que fundamenta a sua vida? Será que é onde você nasceu? Será que é o monismo oriental? Será que é o materialismo ali da bolinha na Europa ou dos Estados Unidos? Será que é o animismo da África? Será que é o jeitinho brasileiro e essa espiritualidade sincrética? O que fundamenta a sua vida? Como que você vai falar com cada uma dessas pessoas quando você disser que Cristo é o Senhor e ela disser para você que tudo é o Senhor, que Deus é tudo, que Deus é você? Como que a gente interage com essas cosmovisões? A partir daí, irmãos, na próxima aula, nós vamos analisar cosmovisões. Minha intenção vai ser dar para vocês uma ferramenta. E dali em diante, começar a aplicar a cosmovisão. Antes de encerrar efetivamente o conteúdo dessa nossa primeira aula, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, contribuição, algo nesse sentido? Ok. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Se você quiser ter alguma interação mais pessoal, perguntar alguma coisa, você pode ficar à vontade para entrar em contato. E vou pedir para algum de vocês. Um de vocês pode orar, então, para nós encerrarmos o nosso tempo aqui? Eu posso orar, Natanael? Tá ok. Obrigada, Senhor, pelo tempo precioso que tivemos aqui juntos, mesmo à distância, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, eficaz. Obrigada pela vida do Natanael, que trouxe tão claramente os conceitos, Senhor, e como isso deve ser realidade em nossas vidas. Cuida de cada um de nós, para que isso possa fazer parte da nossa mente no dia a dia, Pai. Obrigada mais uma vez pela Tua palavra que é tão rica e transformadora em nossas vidas, Senhor. Obrigada por cada um aqui hoje que participou e cuida, Senhor, da Tua igreja para que nós possamos realmente cumprir o propósito que é determinado por Ti e não por aquilo que nós achamos ou pensamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Um excelente domingo, semana. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada. Obrigada, Natanael. Boa semana.